Amados, é uma bênção a gente poder estar juntos aqui nesta manhã e estudar a palavra. Quero, assim, já dizer de antemão para os irmãos, nós vamos iniciar nesse período agora estudos sobre cura, libertação. Nós vamos entender melhor a área espiritual, a vida espiritual, e para isso nós vamos hoje já iniciar uma reflexão sobre o reino da luz versus o império das trevas. É importante nós conhecermos esse tema para nós batalharmos espiritualmente e alcançarmos as vitórias que vêm da parte de Deus. Amém? Quero convidar os irmãos, todos aqui têm o nosso estudo aqui para a gente acompanhar, a folhinha aqui. Quem não tiver, levanta a mão aí, a nossa irmã, a nossa diaconisa está distribuindo aí para vocês. Aqueles que vão depois acompanhar lá pelo canal no YouTube, nós vamos colocar disponível um link da lição também, para que quem desejar baixar e ter o link da lição, vai ficar aí disponível. Quero encorajar vocês, irmãos, a sempre rever alguns estudos que a gente faz na escola dominical, nesse período de estudo bíblico, porque eles trazem não só conhecimento, mas trazem estrutura espiritual para as coisas espirituais. Então a gente precisa rever alguns pontos. Hoje nós vamos tocar em alguns assuntos aqui que já foi ministrado na escola dominical, e eu vou fazer aqui uma referência desses pontos, e a gente vai depois retomar, rebobinar a fita, ouvir de novo, para a gente consolidar esse estudo. Amém? Quero convidar você para ler comigo Colossenses, capítulo 1, versículos de 9 a 14. Está escrito: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então aqui o texto bíblico fala claramente para nós sobre a existência desses, vamos dizer assim, dois reinos: o reino da luz e o império das trevas. E isso, amados, é algo assim real, apesar de nós não podermos ver com os nossos olhos naturais, mas é muito real. E é isso que nós agora precisamos definitivamente entender isso. Muitas pessoas falam, não, esse negócio não existe, é isso que está acontecendo porque foi um acaso. Esse problema que está se passando na nossa família. Ainda há pouco ouvimos uma história de uma, não sei quem contou, se foi a Priscila, se foi a Miriam, alguém que estava tendo casos na família, que em uma determinada época a pessoa sonha com a avó falecida e morre alguém na família. Sonha com a avó falecida, morre alguém na família. Foi a Priscila, que contou. Isso, irmãos, é normal? Não. Então, se a pessoa não compreende as coisas espirituais, vai pensar assim: não, isso aí é uma coisa que acontece, que toda vez que ela sonha com a avó, alguém morre na família. Então tem algo aí espiritual, algo por trás disso daí. Às vezes uma pessoa está com uma enfermidade,
Aí vai no hospital, faz tudo quanto é exame, não aparece nada. Não detecta coisa alguma. Os exames revelam que não tem nada. E a pessoa está doente. Isso é psicológico. É psicológico? É espiritual. Então, vamos entender, assim, que existe essa questão do império das trevas, tentando contra, no caso dos servos de Deus, no caso daqueles que já entregaram sua vida para Jesus e hoje fazem parte do exército de Deus, fazem parte do reino da luz. Você pensa que eles não são atacados, não são atingidos? Eu gosto muito de trazer os próprios exemplos que aconteceram com Jesus, porque teve uma vez uma irmã que estava muito aborrecida com as coisas que as pessoas estavam falando dela. Mas é uma fofocalhada, todo mundo falando que eu sou isso, eu sou aquilo, que não sei o quê. Eu falei com ela: minha irmã, você já reparou o que falaram a respeito de Jesus? Falaram até que ele expulsava o demônio em nome do principal dos demônios. Imagina só, se falaram a respeito de Jesus, aquelas coisas todas, o que vão dizer de nós? Então a gente precisa entender algumas coisas. Será que o diabo não ataca porque você é um servo de Deus? O diabo tentou atacar Jesus, em todos os sentidos. O diabo tentou Jesus, o diabo fez de tudo, e até usou a palavra de Deus para tentar Jesus. E as pessoas pensam: não, porque a pessoa tem a palavra de Deus, a pessoa é de Deus. Nem todo mundo que tem a palavra de Deus é de Deus. Nem todo mundo que crê em Deus é de Deus, porque o diabo também crê, mas ele não obedece a Deus, não se submete a Deus. Os irmãos começam assim a perceber que há realmente uma distinção, e se nós não assim compreendermos isso, nós vamos ficar muitas vezes refém de situações espirituais danosas para a nossa vida, e eu creio que Deus quer nos dar entendimento sobre essas coisas. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, as coisas espirituais, elas se discernem, elas são compreendidas de forma espiritual. Não se discerne naturalmente. Não é com a mente carnal, não é com a mente natural, mas é com o entendimento de Deus. Só para a gente assim perceber isso com clareza, o servo do profeta que estava sob ameaça, junto com o profeta, que a Bíblia conta lá, o profeta Eliseu, Geazi, o servo do profeta Eliseu, estava lá assim apavorado com a quantidade de exércitos inimigos que estavam ao redor dele, cercando a cidade para capturá-los. E o que Eliseu fez? Senhor, abre os olhos do teu servo para que veja. Então foi assim, Eliseu deu um óculos para ele, deu uma lente de aumento para ele poder ver melhor. Não foi nada disso, mas o Espírito de Deus abriu os olhos espirituais dele, e quando ele reparou, havia o exército de Deus em volta dele, e que era muito maior aqueles que estavam com ele do que aqueles que estavam lá fora. É isso que Deus pode fazer conosco, nos dar o entendimento espiritual, a visão espiritual, o discernimento espiritual para compreender as coisas espirituais. Também diz aqui o texto em Efésios, capítulo 6, verso 12: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, vamos assim, nessa introdução, ficar consolidado isso aqui. Existe o reino da luz,
e há também o império das trevas. Quem é o supremo general do reino da luz é o Senhor Jesus, que comanda os exércitos de Deus e tem todo o domínio, pois ele conquistou esse domínio através do seu sacrifício. Ele tomou primazia, ele está acima do império das trevas. Ele governa todas as coisas e ele tem toda a autoridade contra todo o império das trevas, porque ele tomou, a Bíblia fala que ele tomou as chaves do inferno, e ele agora, ele disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então vocês agora vão, vocês podem ir, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Então o grande rei, o nosso rei Jesus Cristo, ele é o rei que reina no reino da luz, no reino de Deus. E nós temos o império das trevas. Quem é que é o imperador do império das trevas? É Satanás, é o nosso inimigo. Ele que governa as coisas que estão sob o seu reino, que estão debaixo do seu império das trevas. E ele precisa se sujeitar a Deus, porque o Senhor teve vitória sobre ele. Então é importante agora nós também compreendermos que Deus, quando nos chamou a fazer parte do seu reino, diz o texto que nós lemos lá, em Colossenses 1, no verso 13, fala assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Então a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Esse mundo está sob o governo de Satanás. O mundo natural, as coisas que acontecem no mundo, está por quê? Porque o homem entregou esse domínio a ele. Ao invés do homem obedecer a Deus, preferiu dar ouvidos a Satanás e assim pecou contra Deus. E isso fez com que ele separasse o reino e o homem ficasse sob agora esse império das trevas. Porém, Jesus trouxe uma solução. A Bíblia fala lá no livro de Gênesis que o Senhor levantaria alguém para pisar na cabeça da serpente. Essa lhe feriria o calcanhar, mas o Senhor, com seu poder, esmagaria a cabeça da serpente. Então o Senhor levantou Jesus. Jesus veio a esse mundo e trouxe a nossa redenção, trouxe a nossa carta de alforria, porque o que nos prende ao império das trevas é o pecado. Nós vamos aqui um pouquinho mais adiante entender muito bem isso aí, porque muitas coisas acontecem na nossa vida e que a gente mesmo abriu brecha para que o diabo colocasse lá os problemas que há na nossa vida, através do pecado. Então, o Senhor nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, o reino de Jesus, o reino da luz. Jesus não faz o convite: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, afligidos, e tomai sobre vocês o meu jugo que é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O Senhor também chama e convida para que tenham vida, e vida em abundância. Então o Senhor deseja abençoar com muita riqueza, abundância na nossa vida. Ele deseja prosperar tudo que nós fazemos. Contudo, existe um inimigo que peleja, assim como pelejou contra Jesus, que fez oposição a Jesus, mas Jesus o resistiu firme na fé. E é isso que nós vamos agora aprender aqui, em Cristo Jesus,
a vencer. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo, que estamos sujeitos aí às intempéries desse mundo, nós precisamos saber que no Senhor nós somos mais do que vencedores e que nele nós podemos obter vitória dele. A Bíblia fala lá no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, fala o seguinte: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, observe aqui o texto bíblico que está falando para a gente dessa oposição. O ladrão, aqui representando o diabo e seus anjos, ele vem com o propósito de destruir as vidas, de roubar a sua alegria, de fazer você ficar frustrado, decepcionado. Ele tenta fazer todas essas coisas, mas por outro lado, Jesus veio para que a gente tenha uma vida abundante, a gente tenha uma vida feliz, a gente tenha uma vida com segurança na presença do Senhor. E o que ocorre? A gente, quando começa a compreender esse mundo espiritual, a gente começa a perceber também que há coisas que dão legalidade ao diabo para ele operar, para ele agir na nossa vida. Aí você fala assim: mas eu sou já servo de Deus, eu entreguei meu coração para Jesus, como é que o diabo vai ter vez ainda na minha vida? O diabo não teria vez se você não desse permissão para ele. O diabo, ele só pode fazer alguma coisa contra um eleito de Deus, contra um servo de Deus, se você der a oportunidade para o diabo fazer. O que a gente chama de legalidade. E o que é que dá legalidade ao diabo de fazer alguma coisa na nossa vida? É o pecado. Eu vou mostrar agora aqui para os irmãos. Eu gostei muito de um texto que eu li da pastora Tânia, até foi a pastora, eu não me lembro agora do sobrenome dela, se a Bíblia souber. Tânia Tereza. A pastora Tânia Tereza, ela ministra muito sobre essa área de libertação, de cura, nessa parte de entendimento das coisas espirituais. Ela é uma serva de Deus muito abençoada dentro do conhecimento desses assuntos. Eu gostei muito de um texto que eu li do livro dela, que ela fala sobre os demônios, a atuação dos demônios na vida das pessoas. Demônios são como moscas sobre as fezes. Enquanto não forem removidas e o local limpo, não adianta espantá-las ou colocar veneno. Se afastam por um tempo, mas voltam. Você já reparou isso? Você tem lá cachorro ou gato faz uma sujeira lá na sua varanda, aí começa a dar mosca. Aí você pega o ventilador, liga em cima para espantar as moscas. Aí até com o vento pode ser que afaste um pouco as moscas, mas as moscas ficam sempre na periferia, aí vai te apurrinhar depois lá dentro do quarto, dentro da sala, dentro da cozinha, e aí aquelas moscas ficam infestando aquele lugar. Aí você pega e joga veneno em cima das fezes, joga veneno lá. Agora eu quero ver, vai matar essas moscas todinhas. Aí ela some realmente no primeiro momento. Daqui a pouco o sol está ali, baixa aquele negócio, aí o negócio começa a feder novamente, começa a juntar a mosca de novo. Como é que eu vou tirar a mosca dali? Tem que limpar. O problema não está nas moscas, está nas fezes. Exatamente. O problema não está nas moscas, né? Está nas fezes. Está na sujeira. Então, veja como isso é sério, irmãos. A gente está aqui olhando essa figura, parece ser uma coisa engraçada, mas isso é sério. Às vezes você vai orar por uma pessoa que está passando por determinados problemas, e a gente ora e o negócio, nada acontece. E também, pastor, eu vejo muitas pessoas usando uma frase de efeito: eu determino. Não adianta determinar nem fazer jejum. Onde há pecado, onde há quebra de princípios, Deus não atua. Exatamente. Não tem como. Como a Lúcia está falando, não adianta você determinar. Eu determino
que você seja curado. Eu determino a quebra dessa maldição. Eu determino a cura do seu quê. Você pode determinar à vontade. Que nada vai acontecer enquanto não for removido aquilo que está dando legalidade ao diabo de fazer aquilo que ele está fazendo. Isto é muito sério, irmãos. Presta atenção nisso. Eu quero dar a vocês alguns exemplos. Que você pode estar falando assim, pastor está falando aí, mas não é bem assim não. Porque se tem enfermidade, é porque tem pecado por trás. Eu não estou dizendo isso. A maldição sem causa, ela não vem. Agora, o pecado, a enfermidade, ela pode ter natureza como você fez alguma coisa que causou a sua enfermidade. Teve um irmão que ontem lá eu estava reunido com alguns pastores, aí o irmão estava relatando lá que comeu mocotó de manhã, no almoço e no jantar. E depois estava reclamando que estava com problemas intestinal. E esse pastor já tinha uma certa idade. Eu falei assim, você está pensando o quê? Que você está na flor da idade? E mesmo um jovem, né, encher-se de mocotó, vai ter problema. Então é uma enfermidade causada por uma descuido, falta de sabedoria. Ele está prejudicando a sua própria saúde. É o caso daquele que está com o corpo todo quente e aí se expõe uma temperatura fria, assim, aquele choque térmico, aí pode contrair um resfriado, pode contrair outro problema. Então, tem coisas que... Pastor, tem muitas enfermidades que é de almas feridas que não são tratadas. Exatamente. E aí aquilo vai refletir. As enfermidades, elas têm naturezas distintas. Mas o que eu estou dizendo é que a enfermidade, ela tem uma causa. E se nós tivermos o discernimento, o entendimento de o que está causando e a origem do problema, nós vamos encontrar. Tem até aquela enfermidade que veio para a manifestação da glória de Deus, como Jesus mesmo relatou. Tinha um cego e aí os discípulos lá perguntaram: ô Jesus, quem é que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Para que ele ficasse cego? Não, isso foi para que nele se manifestasse o poder de Deus, porque Deus tinha a intenção de operar um milagre na vida dele, e ele foi curado pelo poder do Senhor. Então, eu não estou dizendo aqui que toda enfermidade é fruto do pecado. Eu estou falando que os problemas, eles têm origem, causas espirituais, e nós precisamos ter o entendimento disso. Vou ler aqui, voltar para a palavra, Evangelho de João. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, sobre esses exemplos aí de como que os problemas vêm decorrente do pecado. É o que abre brecha, é o que dá legalidade para o inimigo. João 5,14. Mais tarde Jesus o encontrou, aquele paralítico que estava perto do poço, e que todos aqueles que entravam dentro do poço, tocavam nas águas do poço, primeiro, logo após o anjo ter tocado, eles eram curados. Aí tinha um homem paralítico ali no poço, aí Jesus se encontrou com ele e o curou, né? Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos ver aqui também agora Marcos capítulo 5, verso 9 a 10, depois vamos ler o versículo 13. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Aqui Jesus está repreendendo aquele endemoniado de Gadara, da região dos Gadarenos. E Jesus encontrou com aquele demônio, com aquele homem possuído de uma legião de demônios, e Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Olha só, irmãos, aqui como isso aqui é importante. Jesus encontra com um homem cheio de demônios.
Aí os demônios começam a ficar incomodados, irritados pela presença de Jesus. E aí viesse aqui nos atormentar e tudo. Eles são ousados, eles assim enfrentaram Jesus. Mas os demônios sabem que tem que se submeter à autoridade de Jesus. Aí os demônios começaram a insistir com Jesus para que não os expulsassem para o abismo. Porque Jesus podia pegar os demônios e falar assim, não, vai tudo para o abismo agora. Mas esses demônios pedem para que não saísse daquela região. Aí Jesus é tão bonzinho, né? Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Diz aqui, ó, ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nela se afogou. Os demônios se afogaram? Os demônios não se afogaram. Quem se afogou foram os porcos. E os demônios ficaram onde? Mantiveram-se naquela região. Sabe por que Jesus deu permissão para aqueles demônios ficarem naquela região? Porque aquele povo daquele lugar, eles cultivavam porcos, que era um alimento imundo, segundo a lei de Moisés, para os judeus, e praticavam idolatria, faziam um monte de coisas. Eles usavam os porcos, inclusive, para os sacrifícios dos ídolos deles, que era uma abominação diante de Deus. Então veja, quando os demônios pedem, não, mas deixa eu ficar nessa região aqui, que essa região aqui é nossa, é nosso terreno. Eu estava outro dia até explicando a um irmão, veja como isso é importante nós entendermos o mundo espiritual. O irmão veio falar comigo que estava aparecendo coisas estranhas na casa, havia vultos, havia isso, havia aquilo. Mas como? Nós somos agora servos de Deus, nós servimos ao Senhor e está aqui essas coisas acontecendo na nossa casa. Pois é. Aí eu lembrei a ele sobre esse episódio aqui, na região. Eu falei com ele assim, mas esse terreno, esse território aí, é de quem? É seu? Ou é de alguém que pratica ainda obras de atração para o diabo? Então, justamente no lugar onde ele estava, era um lugar de práticas, de coisas sujas para o diabo. Então, você está aqui, Deus está te guardando, existe um círculo de fogo ao seu redor, Deus está te protegendo, mas você vai ser incomodado pela presença do inimigo aqui nesse lugar. Tem demônios territoriais. Porque tem os demônios territoriais. Então, veja, o mundo espiritual é real. A opressão maligna, ela existe. E a ação do diabo só é feita quando lhe é dado legalidade. Guarde bem esse termo, legalidade. O que é legalidade? É a permissão, a autorização para a ação do inimigo em determinado território, em determinada vida, em determinada casa. E é a questão que os demônios são como moscas. Sempre se lembre disso. Eu gostei muito dessa ilustração. Os demônios são como moscas. Não vai sair enquanto não for removida a sujeira. Então a sujeira precisa ser removida. Ô pastor, Oi. Então acho que é muito importante, assim, o cara mora de aluguel, mas de repente ele consegue uma casa, um imóvel. Eu acho que é muito importante ele saber a origem desse imóvel e principalmente consagrar a Deus. Exatamente. A Bíblia fala para nós, lá no livro de Atos, de pessoas que que praticavam feitiçaria, magia, essas coisas todas. Eles levavam livros, objetos, coisas, e queimavam publicamente tudo aquilo ali, se desfazendo de todo o laço, né? É importante cortar os laços, é importante definitivamente cortar, porque se há alguma coisa que ainda dá legalidade ao diabo,
o diabo vai permanecer ali como uma mosca chata, que fica apurreando, atazanando, infernizando a sua vida e a vida da sua família. Então é importante cortar todos os laços. Eu quero dar agora um exemplo para vocês, mais um exemplo, lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 19. Aliás, primeiro eu vou ler o segundo Crônicas, capítulo 17. Eu quero lhe mostrar aqui o histórico de Josafá, rei de Judá. O Josafá era um homem de Deus, ele é da linhagem de Davi e um homem temente a Deus. E as coisas começaram bem na vida dele, tiveram um meio abençoado, porque o Senhor foi prosperando tudo, e no final deu brecha, deu legalidade a outros problemas que aí aconteceram na vida de Josafá. Vamos primeiro ler 2 Crônicas 17, verso 3 a 4. O Senhor esteve com Josafá porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu pai Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Senhor do seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. Então está aqui. O que aconteceu com Josafá? Foi abençoado nos seus primeiros anos. Agora vamos ver o que aconteceu. Lá no capítulo seguinte, 2 Crônicas 18, no verso 1. Josafá tinha grande riqueza e honra, e aliou-se a Acabe mediante casamento. Pronto. Aí ele já cometeu um grande problema, um grande erro. Ele foi se aliar a Acabe. Acabe, ele era o rei de Israel, um homem idólatra, dirigido pela sua mulher Jezabel, que era adoradora de Azerá e de Baal. Olha, o negócio foi terrível. E ele foi se aliançar por meio de casamento, a família dele se uniram e aí começou a ter problema. Vamos ver aí no capítulo seguinte, no capítulo 19, verso 1 até o verso 2. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança, só para contextualizar os irmãos, porque eles já tinham se aliado, né? O Josafá, quando Acabe foi lutar contra uma cidade, Josafá falou assim: eu vou contigo lá também. Quase que ele morreu, porque Acabe acabou morrendo, mas Josafá conseguiu sair. E aí diz o texto aqui: quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Então veja como que ele abriu uma brecha, como que ele abriu uma porta. Às vezes, né, nós temos aqui na história da igreja, né, já com alguns anos, a gente já viu muitos casos, irmão. Pessoas que entraram aqui, foram abençoadas, estavam prosperando, as coisas dando certo, de repente abriu-se um laço. Nós vimos dirigentes de louvor se perdendo, nós vimos pessoas de linha de frente metendo os pés pelas mãos, fazendo coisas, e hoje estão, só Deus sabe como. Nós vimos assim muitos problemas acontecendo. Aí vem as pessoas assim e começam a dizer: não, mas ele não é servo de Deus, não era isso, não é aquilo, não sei o que, faz isso, faz aquilo outro. Mas volto a dizer, existe uma luta, uma guerra real entre o reino da luz e o império das trevas. E o império das trevas, o inimigo não brinca de ser inimigo, irmão. O diabo não brinca de ser diabo. Ele é enganador, ele vem com blandícias, ou seja, com engano, apresentando coisas boas para você ser atraído para ele, como fez com Jesus. Olha como ele foi audacioso. Oferecendo
Está vendo todos esses reinos do mundo? Isso tudo me pertence. E eu dou a quem eu quero. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar toda essa glória. Está escrito, diabo, só a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Bata em retirada. Jesus respondeu-lhe uma palavra. Então, tem muita gente atraindo pessoas através de prazeres momentâneos. O diabo atraindo pessoas através de glória, através de posição social. Ali fazendo alianças com que não tem pé nem cabeça. Exatamente, tem pessoas fazendo aliança que não tem pé nem cabeça, como a Lúcia tem falado. Então são situações que a gente precisa prestar atenção, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele é o enganador, mentiroso, e a Bíblia fala, como nós lemos lá em João 10:10, ele vem para matar, roubar e destruir. Então fica de olho, fica esperto nisso. E vocês estão observando que começou bem o servo de Deus, mas abriu-se uma brecha enorme para o inimigo entrar ali e dar legalidade ao diabo. Então o profeta chegou e disse para ele: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Então vamos imaginar que você está com um negócio para se realizar. Aí você vê que aquela pessoa não é pessoa temente a Deus, não tem nada da parte do Senhor, pelo contrário, ela serve ao diabo. Você vai fazer aliança com essa pessoa, você vai entrar em ruína, porque você deu brecha para aquele que não teme a Deus, que odeia o Senhor, então você vai se dar mal. Ah, mas eu sou ungido, eu sou protegido, eu sou guardado. Sim, mas você disse: diabo, eis-me aqui, eu sou teu. É isso que você está fazendo. Aí você pensa direitinho o que você vai fazer. Se você quebra o princípio de Deus, é quebrar o Exatamente. Se você quebra o princípio de Deus, você está convidando o diabo para ir na sua casa. Você está convidando o diabo a fazer parte da sua vida. E eu te digo que ele não tem coisa boa para fazer na sua vida, não. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vai roubar os seus bens, tirar o que você tem, vai destruir o que você construiu e vai te matar. Vai arruinar com a sua vida, arruina com a sua família. E isso a gente precisa prestar atenção. Aí as pessoas dão muita desculpa: mas eu vou converter a pessoa, eu vou pregar não sei o quê, já escutei muito isso. Quando vai ver, já está. Exatamente. O pastor, eu acho que é como o camarada quer abrir um comércio. Aí ele vai e se associa com um cara que é totalmente contrário às coisas de Deus. Essa sociedade não pode dar certo. É totalmente contrário à vontade de Deus. Ele não está alinhado. É totalmente desalinhado ao que a Bíblia ensina. Isso é o verdadeiro A Bíblia fala que nós não devemos andar em julgo desigual. Eu já disse aqui uma vez, o julgo desigual não é só sobre casamento. O julgo desigual, ele tem a ver com a questão de todas as áreas, as nossas amizades. Até o caráter. Eu já conheci alguém, infelizmente eu não já conheci, eu conheço alguém, eu conheço um pastor que veio me dizer que o melhor amigo dele é um que não é temente a Deus. Ele tem como melhor amigo dele. Amizades, irmãos. Amizades trazem influências. Existe um velho ditado: me diga com quem você anda que eu direi quem você é. Mas é verdade isso, muito verdade. Então é um ditado muito verdadeiro, né? A gente precisa tomar atenção. Quando a Bíblia fala de julgo desigual, a gente tem que ver quais são as nossas amizades, quem que nós escolhemos para namorar, quem nós escolhemos para casar. Tudo isso a gente vê. Eu quero abordar aqui agora, ainda para a gente entender essa questão da influência do diabo na vida, até de servos de Deus, trazendo problemas, porque a pessoa abriu
deu brecha, abriu legalidade. Eu quero falar sobre bênção e maldição. A irmã Lúcia, a Lúcia Zani, já teve aqui uma série de estudos que ela abordou muito bem esse tema de bênção e maldição. Falou muito sobre maldição, sobre os efeitos, o que causa maldição. Maldição não é algo que vem do diabo. Maldição é algo que vem porque você abriu brecha em desobediência a Deus. E maldição é uma consequência que vem sobre a sua vida, porque você entrou numa área que você não deveria entrar. Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 até o verso 28. Veja o que diz aqui a palavra sobre bênção e maldição. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Então, primeira coisa que é importante a gente perceber: as bênçãos, elas são decorrentes de quê? Como que nós recebemos as bênçãos na nossa vida? As bênçãos, irmãos, elas vêm na nossa vida porque nós andamos em obediência a Deus. E o Senhor diz lá no livro de Deuteronômio 28, se não me engano, que fala que aqueles que obedecem, as bênçãos lhes seguirão. Elas vêm a reboque, elas já te acompanham. Tudo que você fizer vai prosperar, vai ser abençoado. Os seus filhos serão abençoados, o trabalho das suas mãos vai ser abençoado, a sua família vai ser abençoada, a sua casa vai ser abençoada, os seus relacionamentos vão ser abençoados, tudo vai ser abençoado. Por quê? Porque você está em submissão a Deus, você está em obediência à sua palavra, aos seus princípios, aos seus valores, aos seus, vamos dizer, conceitos, aquilo que Deus tem falado com você, você está em obediência. A maldição já é pela desobediência. O texto está falando aqui para a gente. Mas maldição, vocês terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Então, quando as pessoas resolvem abandonar Deus, seguir deuses estranhos que não são Deus, vem maldição sobre elas. Mas isso não é só Deus, não. Às vezes o dinheiro é Deus, às vezes tem muitas idolatrias que não é de Deus, de barro. Então, eu quero ainda ler com vocês aqui que essa questão da bênção e de maldição, ela vem por conta também da legalidade. Mesmo que uma pessoa te amaldiçoe, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você não sei o que, você não presta e tal, essa maldição não terá efeito se você não der legalidade. Escuta bem o que eu estou te falando. Eu quero ler aqui com vocês o texto em Números 23, versículo de 7 ao versículo 7, versículo 8. Eu quero lhe contar o caso lá de Balaão. Balaão foi um profeta que foi contratado por Baraque para amaldiçoar os filhos de Israel. Aí ele foi lá e foi chamado. Baraque chamou Balaão e falou assim: vem cá e eu vou te pagar, eu vou te remunerar para você amaldiçoar os filhos de Israel. E Balaão pegou
no caminho teve aquele caso na mula, a mula tentou parar Balaão, etc e tal, que vocês, muitos aqui já conhecem, né? E aí ele recebeu a permissão, mas ele falou, permissão de Deus para ir, para continuar, porém ele falou assim, eu só vou falar aquilo que Deus me autorizar a falar. Então, está escrito aqui, Números 23, versos 7 e 8. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, e buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças quem o Senhor não quis ameaçar? Então, ouça bem o que está escrito aqui na palavra. Balaão disse: não tem como eu amaldiçoar a quem Deus abençoa. Não vale encantamento contra aquele que é servo de Deus, exceto se esse der legalidade. Aí eu vou mostrar aqui agora o que aconteceu para que houvesse uma maldição no meio do povo de Israel, e causado pelo próprio Balaão. Lá no livro de Números, no capítulo 25, a gente observa um problema que aconteceu entre o povo de Israel e os midianitas. Números 25, versículo de 1 a 3. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Só uma perguntinha. Balaque, ele era rei de onde? Ele era o rei de Moabe. Ora, tudo que Balaque queria era que Israel fosse amaldiçoado, que o povo parasse de crescer, parasse de ganhar guerras, parasse de ter o apoio de Deus. Tudo que Balaque queria era isso. Então ele contratou um profeta, porque a palavra do profeta tinha poder, tinha validade. Vai lá e amaldiçoa esse povo, eu quero ver eles destruídos. Mas Balaão chegou e falou assim: olha, como posso eu amaldiçoar a quem Deus abençoa? Eu vou te dizer uma coisa: contra você não vale encantamento, porque você foi abençoado por Deus, você nasceu de novo, o Senhor fez você uma mulher valente, um homem valente, um guerreiro do Senhor, para lhe dar vitória. Isso vale dizer que tem muita gente colocando medo nos crentes, que tem trabalho de macumba, não sei o que lá. Tem que ter cuidado, que hoje que mais tem é isso, para poder ganhar o povo. A Lúcia está lembrando aqui, muita gente coloca medo nos crentes, dizendo que trabalha de macumba contra você, e que tem feitiçaria contra você. Não vale encantamento contra o servo de Deus, porque ele está no reino da luz, guardado na presença do Senhor, exceto, ou seja, só há um problema aqui: se você der legalidade. E olha o que aconteceu aqui com o povo de Israel. Vou ler novamente o texto, Números 25, versos de 1 a 3. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios dos seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração de Baal-Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Verso 9. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. Então, pronto, Balaque conseguiu o que ele queria. Ele não queria amaldiçoar os filhos de Israel, ele não queria diminuir o povo, não queria tirar a força dele, não queria tirar o apoio de Deus. Pois bem, teve uma praga no meio deles, 24.000 morreram. Imagina só, irmão, você está com um exército, você tem 24.000 de baixas. Mas vamos entender por que isso aconteceu. Será que foi a profecia de Balaão? Será que... Mas ele não amaldiçoou. Mas deu a receita do bolo,
Ele só deu a receita do bolo. Vamos ver aqui? Números capítulo 31, verso 14 a 16. Moisés indignou-se contra os oficiais do exército. Deixa eu só contextualizar aqui. Depois desse horror aqui, 24 mil morreram, o povo todo foi para a presença do Senhor. Senhor, por que essas coisas estão acontecendo de nós? O que todo mundo vai dizer? Nós sofremos essa praga, vão todo mundo dizer que o Senhor nos abandonou. Oh Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família. Aí começa aquele chororô, né, na presença do Senhor. Aí se humilharam, jejuaram, buscaram a misericórdia do Senhor. E aí Deus falou assim: vai para a peleja, porque eu vou ser com vocês. Vocês já se arrependeram? Então vamos lá. Acaba com essa farra aí, essas coisas todas imundas que você está fazendo aí. Aí começou a destruir, matar aquelas mulheres que levaram para a idolatria, foi destruindo tudo. Moisés, no entanto, ficou furioso com um negócio lá. Mas Moisés indignou-se contra os oficiais do exército que voltaram da guerra, os líderes de milhares e os líderes de centenas. Vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. O que acontece? Balaão não amaldiçoou o povo não, mas deu a receita. Ô Balaque, você quer saber de uma coisa? Você quer amaldiçoar mesmo o povo de Israel? Faz o seguinte: pega as suas filhas e dá em casamento lá para os filhos de Israel. Ensina a eles lá aquelas orgias, aquelas imoralidades, e eles vão ser atraídos pelo prazer e vão cultuar os seus deuses. Aí é receita certa, é receita perfeita, não deu outra. Eles podiam ter recusado, né, pastor? Os moabitas se uniram às mulheres através da prostituição, praticaram imoralidades sexuais com elas e foram levados a cultuar os seus deuses e adoraram a Baal Peor, outro deus. Moabitas não, o povo de Israel. Levou o povo de Israel a se unir às moabitas, e as moabitas levaram eles a servirem ao Baal Peor, outro deus, e a cultuá-lo. Por isso está escrito lá no livro de Apocalipse, e eu quero terminar essa reflexão nesta manhã, porque a batalha continua. Nós vamos continuar estudando sobre esse assunto no próximo domingo, agora acrescentando outras coisas. Nós vamos, irmãos, estar aqui conhecer o que é batalha espiritual. Nós vamos entrar logo mais à noite, tem um culto aqui voltado para cura, libertação. Nós vamos colocar em prática a palavra de Deus. Só que nós não podemos buscar a Deus pela libertação das pessoas, pela cura das pessoas, se as pessoas não tiverem entendimento disso. Senão vai permanecer as moscas lá. A gente precisa tratar disso. Então vamos ver lá em Apocalipse capítulo 2, verso 14, quando o anjo do Senhor escreveu a uma das cartas, a uma das igrejas, parece que era a igreja de Pérgamo aqui, né? Apocalipse 2,14. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Então, quando o Senhor falou a essa igreja, é a igreja de Pérgamo, no versículo anterior, olha: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, porém, aí entra esse texto aqui, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que toleram os ensinos de Balaão. Ou seja, a igreja estava firme na fé, mas
tolerava pessoas que tinham o mesmo comportamento que tinha Balaão. Ficava instigando, ensinando a ter relacionamentos espúrios, relacionamentos que não agradam a Deus. É aquele povo que às vezes fica dentro da igreja, mas fica assim dizendo: não, vai lá naquele lugar, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E de repente a pessoa está envolvida no pecado, envolvida com coisas sujas, e trazem laço, e acaba trazendo ruína para a sua família e, quiçá, para toda a igreja. Porque vocês se lembram que por causa do pecado de Acã, que trouxe um ídolo para dentro da sua tenda, acabou prejudicando todo o exército de Israel na peleja contra a cidade de Ai. Vocês estão vendo que o assunto, ele é amplo e tem muita coisa para a gente ver ainda. Então, vai as coisas acontecerem no próximo domingo. Ainda tem mais estudo sobre isso daí. Vamos conhecer à luz das Sagradas Escrituras, para que a gente não pereça. A Bíblia fala que por falta de conhecimento o seu povo perece. Então nós vamos conhecer através das Sagradas Escrituras. Não aquele negócio: eu acho que é isso, a minha avó falava que acontecia isso, aquilo. Não, estamos vendo aqui à luz da Bíblia, para que a gente possa compreender como lidar com essas coisas, verificar o que acontece na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no ambiente onde a gente trabalha, no ambiente onde a gente mora, porque pode estar sob maldição. Está sob maldição porque houve legalidade, alguma porta foi aberta. É o portal dessas potestades que atuam nas regiões celestes, que está tendo legalidade para atuar em determinadas áreas da nossa vida, e nós precisamos lutar contra isso. Então, logo mais à noite, eu quero convidar você, se você quer ver essas coisas sendo anuladas, desfeitas, você liberto pelo poder de Deus. Há muito crente que precisa ser liberto. Eu não estou falando crente liberto de demônio, porque o demônio não pode estar habitando dentro do crente, mas o demônio pode estar aí fazendo uma arruaça na sua vida, trazendo ruína na sua vida, por causa da porta que foi aberta. Foi aberta talvez pela sua família, foi aberto por alguma situação que você fez, ou pelo pecado, que você ainda não abriu, não liberou, não queimou isso, não destruiu isso. Precisa ser anulado e fechar todas as brechas, porque senão as moscas vão continuar voando aí. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Domingo que vem, não perca, próximo capítulo. Amado Deus, nós te agradecemos, te louvamos porque o Senhor é bom e fiel, e o Senhor veio para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida abundante na tua presença. Fala conosco, ó Deus, sempre através da tua palavra. Nos instrui, nos mostra o caminho e liberta-nos completamente. Porque se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.